Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson Monteiro de Biologia e hoje falaremos sobre o reino das plantas. Mas antes, vamos só recapitular aqui do que nós estamos falando. Dentro dos três domínios da vida, né, bactéria, arqueia e eucária, estamos falando aqui dentro de eucária, então são seres eucariontes, aqueles que têm, de modo simplificado, uma célula com núcleo. Tem um envoltório nuclear que está revestindo ali o DNA, formando essa estrutura que a gente chama de núcleo. Entre outras coisas, é o que tem nos eucariotos. Dentro dos eucariotos, a gente tem vários grupos de seres. O grupo das plantas, dos fungos, dos animais. Aquilo que a gente chama de protozoário está aqui também. Aí quando a gente dá uma olhada para cá, nessa linhagem das plantas, a gente tem um grupo irmão aqui, que são as algas verdes, que são o grupo irmão de todas as plantas terrestres, ou seja, elas compartilharam um ancestral comum há um tempo atrás, aí, alguns milhões de anos atrás. E a partir dessa linhagem vai surgir as plantas terrestres. E aqui está na escadinha, né, de surgimento. Então o primeiro grupo que surgiu é o grupo que hoje os remanescentes, né, o que a gente chama de briófitas, que são os musgos, as hepáticas, estão aí até hoje. Foi um dos grupos mais simples estruturalmente, né, que surgiu, está aí até hoje, então quer dizer que essa simplicidade funcionou, porque tem exemplares até hoje. Daí, nós temos o grupo das pteridófitas, que surgiram depois as gimnospermas e por último aqui as angiospermas, beleza? E a gente vai falar nas aulas de botânica sobre cada um desses 4 grupos, beleza? Bom, vamos recapitular também como que é uma estrutura de uma célula vegetal. Então, uma célula eucarionte, né? Tem aqui o núcleo, as organelas, mitocôndria, e uma diferença que ela tem em relação a gente, né? A nossa célula animal, é que tem um cloroplasto, a nossa célula não tem isso. O cloroplasto é a organela que dentro da célula vegetal, de plantas e algas, vai ser o responsável por fazer a fotossíntese e produzir o alimento. Quando a gente fala que a planta produz o próprio alimento, é por conta dessa estrutura aqui, que é o cloroplasto. Então lá que a planta vai fazer o seu carboidrato, que depois ela vai usar junto com o oxigênio, por meio da respiração celular, lá na mitocôndria. Aproveita e já tem um vídeo no canal sobre metabolismo. Vou deixar a playlist, na verdade, são vários vídeos sobre metabolismo aqui. Beleza? Seguindo a nossa... outro detalhe importante, né? A parede vegetal que reveste aqui externamente a membrana da minha célulazinha de planta. Beleza? Seguindo a vida. A gente tem uma classificação antiquada, mas que ainda é usada em botânica, que separa ela em 2 grandes grupos. Então a gente chama as criptógamas e as fanerógamas. Dentro das criptógamas, né, que seria a ideia de que gama de gameta de parte reprodutiva, cripto de escondido. Então, gametas escondidos, parte reprodutora escondida. Seria o grupo das briófitas e pteridófitas, porque nesses grupos a estrutura reprodutiva, produtora de gameta, ela não está muito fácil de visualizar. Ela está guardadinha, está escondida ali, de alguma forma você não consegue visualizar. Enquanto que nas fanerógamas, né, que vai ser as gimnospermas e as angiospermas, essa estrutura já está bem maior. Né? A flor, por exemplo, é um órgão reprodutivo. A flor está lá vistosa, literalmente, com cor e cheiro para chamar a atenção mesmo. Né? Para isso que serve a cor e o cheiro. E o gosto, né, e o néctar que tem ali também. É justamente para chamar a atenção, porque ela quer que vejam ela. Né? Nas gimnospermas também tem aquela estrutura lá, o estróbilozão, grandão. Então uma estrutura bem visível. Fanero de visível, aparente. Cripto de escondida. Então a gente ainda usa, né, é comum que provas ainda apareçam com essa nomenclatura aqui. Beleza? Uma nomenclatura mais moderna, né, que está nessa tabelinha aqui, seria com base nos filos. Apesar de que isso aqui também muda o tempo todo, tá? E à medida que a gente vai melhorando os estudos genéticos e filogenéticos, a gente vai remodelando isso daqui. Mas, de modo geral, a gente tem esses grupos aqui. Ó. Então, briófita, hepatófita e anterosófita é o que a gente chama de briófita no senso comum, né? Seria a divisão briófita. Pteridófitas e licoptófitas é o que a gente chama de pteridófita. Apesar de que pteridófita propriamente dita, né, seria esse grupo aqui.
que são plantas que já têm vasos condutores, essa galerinha aqui que a gente chama de briófita não tem, mas não tem semente. Aí você tem aquelas que têm vaso condutor com semente, que vão ser gimnospermas, só que aqui não tem fruto, e dentro dessa linhagem aqui de gimnospermas temos vários filos aqui, e aquelas que têm semente e o fruto, e a flor, que vão ser essa galerinha aqui, que é o que a gente chama de angiosperma, beleza? Essas são as nomenclaturas usualmente utilizadas para se referir às plantas. Bom, começando então pelas criptógamas. Nós temos aqui exemplares como as briófitas, né, que vão ser os musgos e as hepáticas, que estão representadas aqui. Você acha muita briófita em ambiente úmido, né, ambiente de cachoeira, por exemplo. Né? Quem já foi numa cachoeira já deve ter escorregado numa briófita, porque ela cresce ali na superfície de algumas rochas, especialmente próximo da água. Ela gosta muito de umidade. São plantas que não crescem muito, elas chegam ali a uns 15 centímetros no máximo, porque elas não têm vasos condutores. Né? A gente falará sobre isso mais para frente. Já as pteridófitas, né, o grupo das samambaias, avencas, cavalinhas, é um grupo de plantas também bem antigo, surgiu lá na era mesozoica, se eu não me engano, né? Então conviveu com os grandes dinossauros. Você tinha florestas de coisas que pareciam ali uma samambaia, né? Só que tinha tipo um caule grandão, e as folhinhas parecidas com folhinha de samambaia. Esses são exemplos então de criptógamas. Sobre as fanerógamas, então nós temos as gimnospermas, né? E as angiospermas aqui embaixo. Então os gimnospermas vão ser ali os pinheiros, as coníferas, essas árvores. Sabe árvore de Natal? Ela é inspirada numa árvore real. É porque aqui no Brasil a gente não usa árvores de verdade, né? A gente compra um de plástico ali às vezes, de isopor, sei lá, e guarda e depois usa no ano seguinte. Né? Tem locais que eles cortam árvores, levam para casa, enfeitam, enfim. Elas são coníferas, que são essas aqui em forma de cone, muito comum em zonas temperadas, né? Aquelas zonas do planeta que você tem as 4 estações bem definidas, no inverno é bem friozinho, uma região mais geladinha de modo geral. E as angiospermas, né, que é a maior parte das plantas que a gente conhece, interage e se alimenta, né, que são aquelas que têm flor e fruto. Beleza? Aqui é só para dar um panorama geral dos grupos, tá? Eu vou trabalhar cada grupo em um vídeo diferente, para também não ficar uma aula muito grande, ok? Uma outra coisa que a gente precisa falar antes da gente começar a se adentrar sobre os grupos é como que é o ciclo de vida das plantas. Né? Elas fazem reprodução de 2 jeitos aqui. Né? Vai ter estruturas que vão ser feitas por mitose e estruturas que vão ser feitas por meiose. Se você não lembra o que é mitose e meiose, eventualmente vai ter aqui um cardzinho, não está agora porque neste momento que eu estou gravando o vídeo eu ainda não gravei o vídeo sobre mitose e meiose, mas eventualmente terá. Então procura aí no canal, ou então clica no cardzinho que já estiver disponível, para você lembrar como que é mitose e meiose. Mas a grosso modo, mitose é aquela célula que uma célula se divide e se transforma em 2 que são iguais a como ela era antes. Enquanto que na meiose, ao final do processo, né, você tem 2 divisões e essas 2 células se dividem mais 2 vezes. Então eu tenho 4 células no final que tem metade da informação genética do começo, e aí por isso que eu preciso juntar essas células para elas voltar para a condição completa. Por isso que os nossos gametas são feitos por meiose. Então, quando você tem o espermatozoide e o ovócito, eles precisam se juntar para formar uma célula inteira de novo. É a mesma ideia. Então, na meiose eu gero células com metade da informação que vão ter que se juntar depois. Beleza? Então, a gente tem uma alternância de ciclos lá nas nossas plantinhas. Então o que a gente vai ter é um esquema que nem esse daqui, uma alternância de gerações. Vamos começar aqui pelos gametas. Né? Então eu tenho a junção dos gametas, que é a que a gente chama de fecundação. Isso vai dar origem a um zigoto. Né? Então juntou metade de um material genético aqui, que a gente chama de N, com o outro N, N mais N, 2N. Está aqui o material completo. Porque nós somos diploides, a gente tem o nosso material genético duplicado. Para cada cromossomo a gente tem um par para ele. Né? Nos eucariotos, de modo geral, isso acontece bastante. E aí, esse zigoto vai aumentar em quantidade de células, assim como o nosso embrião, por mitose, então divisões igualitárias que vão gerar células com a mesma quantidade de material genético. Aí vai aumentando, vai formando as estruturas da minha planta, que é o que eu chamo de esporófito.
porque é a estrutura que vai dar origem aos esporos depois. Então esse esporófito multicelular diploide, 2N, é ele que vai, por meiose, dar origem aos esporos. Olha só, por meiose, então os esporos eles são N, só tem metade. Só que esse esporo, ele consegue se reproduzir por mitose e aumentar a quantidade de células, mas células que só tem metade da informação. E ele vai dar origem a um gametófito. Gametófito porque é quem produzirá os gametas. E aí, por mitose, é que os gametas serão produzidos. Aí a planta libera esses gametas, que se fecundam, e aí volta para a forma de zigoto. Então, durante o ciclo de vida da planta, ela tem uma alternância de gerações. Ela vai ter uma fase de esporófito, que ela está com o material genético completo e vai produzir o esporo por meiose. Uma diferença que tem em relação a gente é que nós estamos aqui nessa forma multicelular diploide, todas as células do nosso corpo. Só na hora de fazer gametas que a gente faz meiose. A planta não, a planta faz os gametas dela por mitose, mas isso porque isso veio de um esporo que deu origem ao que vai fazer os gametas. Meio confuso? Então vamos lá de novo. Começamos aqui pelos gametas. Então a planta, né, o gametófito da planta, que é N, por mitose, ou seja, vai fazer células N igual a ele, que é o que vai ser os gametas da planta. Então esses gametas N da planta vão se juntar, N mais N, faz a fecundaçãozinha, 2N. Beleza, fez o zigoto aqui, igual na gente. Juntou os gametas, fez um zigoto, parecido com a gente também. Aí esse zigoto vai, por mitose, aumentar a quantidade de células. Na gente é do mesmo jeito. Só que ele vai dar origem a um esporófito, essa estrutura da planta que a gente chama de esporófito, que ele é diploide, sempre vai ser diploide. E aí, por meio de meiose, esse esporófito, ó, o nome esporo, ele vai produzir os esporos, que são haploides, que só tem metade dessa informação aqui, porque ele fez uma meiose. Lembra que a meiose só faz metade da informação? Então, separou aqueles pares de cromossomos, foi um para cada lado. Então, não tem mais o par de cromossomos, separou. Por isso que ele é N, tem metade do que tinha antes. E esse esporo ele vai germinar, fazer uma mitose, aumentar em quantidade, vai dar origem a um gametófito, que é quem vai produzir os gametas por mitose. E aí você tem essa alternância. De modo geral, nas plantas eu sempre vou ter uma fase que é a fase duradoura e a outra que é a fase perene, a fase que dura pouco. De modo geral, em todas as plantas, o que eu estou vendo dela, a estrutura que eu estou enxergando dela, normalmente é o esporófito. A fase de gametófito ou é um intervalo bem curto da vida dela, ou fica guardado, escondido, ou ocultado, ou minimizado. Então, de modo geral, quando você está olhando para uma planta, você está olhando para o esporófito dela. Porém, contudo, entretanto, todavia, ademais, se for uma briófita, né, do grupo ali das briófitas, a fase dominante já é o gametófito. Então, quando você enxerga uma briófita, o que você está enxergando dela é esse gametófito aqui. E nela, somente nela, o esporófito é uma fase curta. Ele cresce ali em cima, produz o esporo, seca e morre. Então, de modo geral, o que está dominando nas briófitas, e somente nelas, é essa fase de gametófito. Enquanto que todos os outros grupos de planta, então Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, a fase dominante é a fase esporofítica, a fase do esporófito. Beleza? Esse esqueminha é bom você anotar, porque ele vai ser importante para as próximas aulas, quando a gente for falar de ciclo reprodutivo. Você já tem que ter em mente mais ou menos esse esqueminha aqui, porque a gente vai ver em briófita, vai ver em pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E aí você tem algumas mudancinhas, assim, algumas diferenças que vão acontecer em cada grupo. Beleza? Então, recapitulando. Briófita, somente briófita, essa fase é a fase duradoura, a fase dominante, a fase predominante. Todos os outros grupos de plantas que não sejam briófita, aí já vai ser essa fase aqui. Beleza? Tranquilidade, paz no coração. Então, vamos ficando por aqui. Esse é um vídeo mais curtinho, introdutório, para a gente começar o nosso estudo sobre a botânica e as plantas. Beleza? Então, pessoas, espero que tenha sido útil esse conhecimento.
Lembra de anotar esse esqueminha que eu falei, porque a gente vai retomar nele nas próximas aulas. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha aqui embaixo. Deixe comentários para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. O que você quer mais ver de outros conteúdos também. Beleza? Eu vou criar uma playlist de botânica. Talvez eles não saiam na sequência, porque tem outros vídeos também que já estão para sair, tá? Mas teremos outros vídeos, ok? Então é isso então. Muito obrigado por me acompanhar. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E até a próxima. Tchau!